Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. A pregação nesta noite tem por título O Segredo da Prosperidade de Jó. Nós vamos fazer a leitura em Jó, capítulo 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Muito bem, então temos o tema hoje: o segredo da prosperidade de Jó. Nós começamos essa série e na segunda vez que falamos dessa série, nós falamos do brilho do olhar da prosperidade, abordamos algumas outras questões sobre o tema prosperidade. E hoje, especificamente, vamos fazer uma exposição do texto. O que nós vamos ver que o texto diz a respeito da prosperidade. O tema é segredo e, de fato, é segredo para muitos, mas a Bíblia revela, deixa claro para aqueles que querem ouvir o que de fato faz um homem prosperar. E antes de falar a respeito da prosperidade de Jó, eu quero definir bem o que é prosperidade. Nós falamos isso da última vez nessa série. A prosperidade, ela em sua essência, é a vida com Deus. A prosperidade, a priori, as pessoas têm em mente que é ter dinheiro, é ter, né, realizar seus sonhos, ter liberdade financeira, ter o seu tempo livre, fazer o que quer. Mas, na verdade, isso é uma visão distorcida do que realmente é prosperidade. E é o que nós vamos ver hoje. A prosperidade, na sua essência, ela é espiritual na vida com Deus por meio de Jesus e se estende, não para somente nisso, mas ela se estende na família, ela vai se estender nos negócios, no trabalho e também na dimensão de como que isso vai tomar no propósito de cumprir os planos de Deus. É o que nós vamos ver hoje. E nós vamos ver a beleza e o chamado que nós temos de prosperar no Senhor. Eu rapidamente quero reler novamente esses 5 versículos e mostrar de uma forma, de um panorama geral a respeito dessa prosperidade que nós estamos definindo agora. Então, no primeiro versículo, nós vamos ver a respeito do caráter, da essência de quem Jó era. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui está a essência do segredo que nós vamos abordar hoje. O segredo está nesse versículo. E quando quando o coração do homem é transformado nesse parâmetro que nós vamos ver, nós vamos entrar em detalhe a respeito de ser íntegro, reto, temente, que se desvia do mal, então todas as coisas vão fluir daí. Uma vez que o homem tem esse segredo que Jó tem, tudo vai mudar. E o que vai mudar? No versículo 2 fala que ele tem 7 filhos e 3 filhas. Você frutifica, o que está por trás é você frutifica. Alguns que Deus não dá essa oportunidade por outros propósitos que ele designa e a gente não sabe por quê, mas em geral nós somos chamados para multiplicar, crescer, ter famílias grandes, realmente ser próspero nesse sentido de família, e isso é uma das questões principais. As pessoas podem ter uma, uma prosperidade e, nesse quesito aqui, serem frustrados completamente em respeito às suas famílias. E outro parâmetro, não somente na família,
mas no versículo 3 nós vamos ver que ele tinha muitos bens, e também um numeroso pessoal que lhe servia. E vai falar que ele era o maior de todos no Oriente. Ora, ele não era o segundo, ele não era o terceiro, ele era o maior. Ou seja, Jó tem alguma coisa a nos ensinar, porque ele de fato está cumprindo o chamado de Gênesis 1, de crescer, multiplicar e dominar a terra. E esse é o chamado para todo cristão que entende e crê a palavra, de ser o maior no reino dos céus. E aí você pode relembrar o que Jesus fala: para ser o maior, é necessário que seja servo. Muito bem, aqui o quesito é somente mostrar que a prosperidade, ela essencialmente ela é espiritual, mas ela se estende na família, se estende nos negócios do servo, e não é simplesmente qualquer prosperidade, é algo realmente bem diferente, porque nos faz nos tornar grandes para Deus. No versículo 4, nós vemos que essa prosperidade não se limitava àquilo a que Jó tinha, mas se estendia na sua vida espiritual, em que os seus filhos tinham uma harmonia. Não era simplesmente uma família grande, era uma família harmoniosa. Quantas famílias estão quebradas porque irmão não conversa com o irmão, filho não conversa com o pai, pai não conversa com o filho. Existe uma diversidade imensa de problemas dentro da família. E uma das bênçãos maiores que nós podemos ter é uma família harmoniosa. Ou seja, isso mostra que Jó tinha sabedoria, porque essa família harmoniosa não veio do nada. Ele teve sabedoria para aplicar o conhecimento de Deus e ter essa família harmoniosa. Então, uns iam às casas dos outros, convidavam seus irmãos, comiam e bebiam, festejavam. Era uma harmonia, harmonioso. E, passados dias, Jó se antecipava a possível pecado e chamava seus filhos e prestava um culto, pedia perdão e buscava agradar o Senhor continuamente. Quer dizer, a prosperidade, ela não se restringe ao que você tem em Deus, na salvação, que é o que nós vamos ver mais adiante, não se restringe somente a uma família harmoniosa ou a ter bens, mas em buscar ao Senhor, ter a visão da glória de Deus, a santidade de Deus, de adorar, de ter essa reverência de Deus. Que coisa linda, que coisa gloriosa é termos essa visão geral. E Jó hoje vai nos ensinar algo completamente diferente daquilo que o mundo ensina, e nós vamos ver isso mais à frente com relação a ser próspero e rico. Muito bem, qual é o segredo de Jó? Qual é o segredo de Jó? No versículo 1, novamente, nós vamos ler assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O segredo de Jó para ser próspero, no sentido espiritual e material, era que ele era um homem temente. É o temor do Senhor que vai definir a prosperidade do homem. Bem, então você pode dizer assim: Sérgio, eu conheço pessoas que não têm o temor de Deus e são muito ricas. Aliás, não querem saber de Deus, não são promíscuas, não são fiéis a Deus, enfim, não querem saber de Deus. Como é que você me explica isso? Bem, é a grande confusão que as pessoas fazem, né? A prosperidade não é ter muito dinheiro, necessariamente. Então a pessoa pode, de fato, não ter nenhum temor de Deus, blasfemar com Deus, como muitas pessoas que eu conheci, ser ricas financeiramente e ter riqueza, mas não ter o temor de Deus. E eu digo que isso não é prosperidade, porque, como Jesus vai falar, e nós já citamos isso em outras vezes, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem pode, nessa vida, ter todo tipo de prazer e riqueza e aproveitar, desfrutar, mas ao fim da sua vida haverá de prestar conta diante do trono de Deus e será condenado ao inferno eternamente. Então essa prosperidade, de fato, não é prosperidade. Voltando aqui ao caso da prosperidade de Jó, nós vemos que ele é um homem temente a Deus. Isso vai dar base, é o alicerce do que faz um homem enriquecer no sentido espiritual e material também. Isso é o que vai ser o fundamento da transformação
de um homem no sentido da sua mente, da sua forma de pensar e do seu comportamento. Lembra que nós falamos isso da última semana, que é exatamente do estudo da aliança que falamos a respeito da psicologia bíblica, que a psicologia, como ciência, estuda a mente e o comportamento. E nós temos estudado sobre isso biblicamente. E aqui é uma aplicação daquilo que vemos no último culto, que o temor de Deus é o fundamento, é a base que dá, então, o alicerce para a mente do homem ser firmado na palavra de Deus e ter o comportamento que vai fazer toda a diferença, que é o que nós vamos estudar mais à frente. Muito bem. Então, a pergunta que vem é: o que é temor a Deus? É ter medo de Deus? É ficar com uma postura de reverência e de todos os dedos e cuidados? Como é que é esse temor a Deus? Essa é uma das questões bem mal ainda entendidas pelas pessoas, porque muitos religiosos vão à igreja e acham que temor a Deus é o silêncio no culto, é aquela postura serena e fechada, tentando mostrar uma serenidade, uma reverência, quando que o temor a Deus ele não simplesmente se reflete naquilo que é exterior, mas é no interior do homem. E é aí onde que nós começamos então a entender o que é o significado do temor de Deus. O temor de Deus é um entendimento da majestade, da santidade e da justiça de Deus, que nos leva a uma profunda reverência e respeito a Deus. Não é um temor de medo, existe o temor da expectativa do juízo de Deus. Então a pessoa tem medo de Deus porque deve alguma coisa, e esse temor é um medo que faz com que a pessoa esteja fugindo de Deus, na verdade, porque ela espera que o seu pecado seja castigado por Deus, ou trazido a juízo diante de Deus. Mas o temor que nós vemos da transformação de Deus no nosso coração é o medo não do juízo de Deus. E também não é o medo de como que você tivesse uma barreira entre Deus e você, mas é um medo de entender da grandiosidade, da majestade, da glória de Deus e que nós somos pó, que nós estamos nas suas mãos. Então essa reverência, esse medo não é algo de pavor ou de terror, mas é de reverência, de adoração, de estar espantado de tamanha glória de Deus. Então é essa a grande diferença. O temor não se refere ao medo, mas a um respeito, uma reverência de profundo desejo de prestar honra ao Senhor Deus. E a segunda coisa é uma admiração amorosa, é uma atitude de amor, que é o que vai completar. Essa reverência não é simplesmente algo gélido e frio, mas é um temor que nos leva a amar a Deus, por reconhecer a tamanha obra de salvação, a tamanha obra de salvação com que o Senhor tem nos amado. Então, por isso que vai falar no Novo Testamento, nós amamos a Deus porque Ele tem nos amado primeiro. Então, à medida que a gente experimenta o amor de Deus, nós o conhecemos na sua majestade, na sua glória e amamos de volta. Esse é o pilar, esse é o fundamento do temor de Deus. Bem, a pergunta agora é o seguinte: é, esse temor vem da onde? Qual é a origem desse temor? Esse temor a gente não encontra em livros, nós não encontramos em religião, nós não encontramos em pastor, padre, ou qualquer outro sacerdote ou líder religioso. Esse temor nós só achamos em Cristo Jesus. Porque Deus se manifestar em glória para o homem, para que ele tenha tal admiração e para que ele sinta o amor de Deus, a única forma do homem ter esse temor é por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é que mostra e revela o poder e a glória do Senhor para o homem na salvação, nele mesmo, e também mostra o amor para o homem, que é a cruz de Cristo, que mostra o juízo e a salvação na cruz. E é somente por Cristo Jesus que o homem tem o temor de Deus. Quem tem Jesus tem o temor de Deus. Quem não tem Jesus
não tem o temor de Deus. Muito bem, então como saber se eu tenho o temor de Deus? Como é que eu sei se eu tenho o temor de Deus? Conhecendo as características do que é o temor. Vamos então conhecer os detalhes, e aqui eu vou detalhar mais o que significa esse temor nas suas características e ver se nós temos. E a primeira delas é a essencial, que é o arrependimento. O arrependimento vai levar à obediência a Deus. A obediência a Deus vai levar a uma vida de adoração. E a vida de adoração vai levar a uma vida de dependência de Deus. E à medida que você cresce no relacionamento com Deus, você tem a confiança na aliança de Deus. E do início de quando conhecemos a Cristo, e nós vamos ver aqui mais em detalhe, a primeira chamada de Cristo, João Batista e seus discípulos, é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, automaticamente nós nascemos de novo, há um desejo da vida de obediência e vida de adoração. Mas isso ainda não é perfeito, então Deus vai trabalhar nos nossos corações para que a gente cresça no sentido do arrependimento, da obediência a Deus, da vida de adoração, crescer na dependência de Deus e na confiança da sua palavra, da sua aliança. Esse é um processo que nós vamos ter durante toda a vida, não é uma coisa que temos na sua plenitude quando nos arrependemos, mas quando nós passamos a ter o primeiro passo de arrependimento, esse é um processo que o Senhor vai trabalhar em todos esses quesitos. É o que nós vamos ver agora, cada um desses 5 pontos. Vamos então começar falando sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Bem, o arrependimento é a convicção de pecado, do nosso pecado, que nos leva a ter ódio do pecado. Nós queremos se afastar do pecado, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que desagrada a Deus, o meu comportamento, o meu pensamento, a minha atitude, os lugares que eu frequento, as músicas que eu ouço, os livros que eu leio, os programas que eu vejo. Eu aborreço, eu tenho uma aversão ao pecado, porque ao se arrepender, na convicção de que somos pecadores, existe uma nova identidade em nós, que nos leva, então, a aborrecer o pecado, porque nós, então, entendemos que para seguir a Cristo, nós devemos abandonar tudo para seguir ao Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, e então amar o Senhor, viver para o Senhor, se apartando do mal e buscando a viver para a glória do Senhor Jesus, na obediência da sua palavra. Então tem o versículo que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Obviamente, a gente vê que é incoerente um cristão viver na prática do pecado, abrir concessões para o pecado. Isso é uma coisa que recorre em nós, mesmo depois de convertidos e arrependidos, é onde nós temos a nossa grande batalha contra o pecado, contra o nosso velho homem, que é uma das coisas que o Senhor trabalha em nós. Mas, à medida que nós entendemos e conhecemos a palavra, essa é uma coisa que vai caracterizar definitivamente a mente do cristão. Ele aborrece, ele quer andar na luz, ele tem desejo de conhecer a verdade de Deus para obedecer e se apartar do mal. Sem isso, sem o arrependimento, não há salvação, não há temor de Deus. Se uma pessoa fala que crê em Deus, crê em Jesus, mas não tem claramente a convicção do seu pecado e não se aparta do mal, essa pessoa não nasceu de novo ainda. Não quer dizer que a gente não peque depois de arrependido, mas isso vai ser o grande fato que nos marca, porque uma vez arrependido, nós vamos trabalhar arduamente para não pecar contra o Senhor. Muito bem, uma vez que nós temos o arrependimento, nós vamos ter a obediência a Deus. Vai falar em Salmo 19:9 que o temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. Ou seja, nós temos um novo ser, uma nova mente, uma nova inclinação, uma inclinação do Espírito Santo em nós, que habita em nós. Nós vamos então ser conduzidos por Deus. Nós temos um novo desejo, uma nova vontade de obedecer a Deus. É prazeroso vir à igreja, é prazeroso fazer a vontade de Deus, é prazeroso falar de Jesus, é prazeroso ler a Bíblia, é prazeroso ler. É um prazer, porque isso é o que nos tem como comunhão, é o que nós temos como comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa é uma marca no cristão. O outro ponto do temor é a vida de adoração. Uma vez que nós vemos o nosso pecado, que começamos a obedecer
Nosso desejo é agradar ao Senhor, louvar ao Senhor, é fazer tudo para a glória de Deus. Todos os âmbitos, não somente no culto na igreja, mas na família, com o corpo, com a nossa casa, com o nosso trabalho. Tudo é um motivo para adorar a Deus, porque entendemos que nós somos criados para a glória de Deus. Então, nós lemos lá em Salmos 2:11 que fala assim: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então, toda a nossa vida ela tem esse âmbito de prazer, de alegria, de adoração, na satisfação de viver para Deus. Que coisa linda e maravilhosa. Que coisa contrastante você chegar na igreja, ver o povo de cara empurrada, ver divisão na igreja, divisão das famílias, e o povo se dizendo crente. Não condiz, não bate com as escrituras, né? Então, esse é o parâmetro que nós temos para como vida com Deus, como reflexo do temor de Deus. A outra coisa, então, a quarta coisa que nós vemos em relação ao temor de Deus é a dependência de Deus. E aí tem um processo longo, porque nós não entendemos exatamente o que é depender de Deus. E nosso coração é inclinado a se exaltar ou se firmar naquilo que Deus nos dá. Isso é o problema de muitos reis de Israel. Asa, que criou, que ele confiou nos médicos, outros reis que confiaram no Egito e em outros países para ser ajudado nas guerras. E isso é uma das coisas que nós mesmos também temos dificuldade. Nós confiamos nas pessoas, confiamos no dinheiro, confiamos no que temos e não realmente dependemos de Deus. E essa é uma das coisas que Jó, inclusive, vai ser experimentado. E a dependência de Deus é algo que vai ser forjado no nosso espírito, nas provações que o Senhor vai nos dar. Por último, outra característica do temor de Deus é a confiança na aliança. Então, o temor do Senhor faz experimentar o amor e a gratidão pela reconciliação com Deus em Cristo. Então, uma vez que nós nascemos de Cristo, nós passamos a confiar na palavra de Deus, entender a palavra de Deus, as promessas de Deus e ser firme nisso. Como diz em Salmo 103, 17 e 18, olha que lindo essa promessa. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Então, uma característica do temor é a confiança na promessa de Deus e descansar na obra que Cristo fez, que é uma das coisas maravilhosas que temos, que é descansar em Cristo Jesus, de entrar no sétimo. Assim como Deus descansou no sétimo, nós também descansamos. É isso que caracteriza o temor. Quando nós vemos em 2020, quando teve a Covid, como vários cristãos estavam desesperados, usando máscara e achando que poderiam evitar a morte com máscara. Que coisa mais absurda, né? Ao invés de entenderem que se tivesse que morrer, morreriam. Se tivesse que viver, viveriam, porque entendem a promessa de Deus na vida e na morte, na soberania de Deus. E como isso que a igreja mostrou claramente a sua fragilidade com relação ao conhecimento da aliança de Deus. Essas são as 5 características a respeito do temor de Deus: o arrependimento, a obediência, a vida de adoração, dependência de Deus e confiança na aliança. É isso que é a base daquilo que vai ser forjado na mente do cristão para que ele tenha, então, uma mente e um comportamento baseado no temor de Deus. Lá em Jó, versículo 1, vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, o homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Muito bem, nós vimos que o segredo da prosperidade de Jó é que ele era um homem temente. Vimos as 5 características desse temor. Uma vez que o homem é transformado no seu coração, em relação ao temor que ele tem de Deus, ele vai ter 2 consequências. A primeira delas, que é a transformação da sua mente, e a segunda, do seu comportamento. Então, nesse versículo, nós vemos que, em relação à transformação da mente, Jó vai ser um homem íntegro. E em relação ao comportamento de Jó,
vai falar que Jó era um homem reto e que se desviava do mal. Nós vamos ver então agora o que significa a mente, como que o temor de Deus reflete na mente de Jó e o que isso nos ensina com relação a ser íntegro. O que significa então ser íntegro? Eu vou começar dizendo que existem várias formas de como o homem ele é forjado na sua mente. Como ele cresce, como ele vai criar o seu sistema de valores, o seu sistema de mundo, a sua cosmovisão, é o chamado do mindset. Quais são os valores que permeiam a sua mente e seu coração? Nós vimos anteriormente nessa série sobre a mente de escassez. Nós vamos falar mais em detalhes à frente. É uma vertente dela. Essa mente de escassez é uma mente que não teme a Deus. Então ela tem medo, ela tem medo de Deus. E por ter medo de Deus, ela é uma mente de escassez. Esse é o tipo de mindset. O outro mindset poderia ser definido como aqueles que que não têm temor de Deus, mas eles superam. A gente poderia ver isso no livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, existe uma transformação do mindset de escassez para uma mente milionária que vai, então, conseguir ter riquezas financeiras. E é isso que é o segundo mindset. E esse mindset que nós estamos vendo aqui em Jó é um mindset que é pautado no temor de Deus. Então, vamos ver primeiro o que é essa integridade baseada no temor, e depois eu vou fazer o contraste dessa visão, desse ensino que Jó traz para nós com relação à mentalidade de escassez e à mente milionária, como que ser rico, que é o que se prega hoje em dia com os mentores e gurus para ser rico. Muito bem, o que significa ser íntegro? A integridade lá citada em hebraico é uma palavra chamada tamim, e significa que é um homem que, uma vez que tem o seu coração baseado em Deus, é um coração que não está dividido entre Deus e o mundo. Porque um coração dividido, um pé na igreja e outro pé no mundo, essa pessoa, esse cristão, não prospera. Não prospera. A integridade é uma mente que está alinhado com os pensamentos e valores espirituais. Ou seja, não vive uma coisa dúbia. É um trabalhar com que a palavra de Deus gera em nós uma integridade com relação à palavra de Deus. Essa palavra, integridade, ela está relacionada também com outras palavras de Romanos capítulo 5 e Tiago capítulo 1, que eu vou mencionar mais à frente. Mas essa palavra em hebraico, que significa integridade, ela poderia ser traduzida também como perfeito, perfeição. Muito bem. Jó era um homem perfeito? No sentido da raiz da palavra, sim. E essa perfeição não é uma perfeição, preste atenção nisso, não é uma perfeição humana. É uma perfeição que vem de Deus. Por quê? Porque o homem, ele não é perfeito. Jó não é perfeito, nós não somos perfeitos no sentido da palavra de não fazer o que é errado, mas a perfeição de Deus, o temor de Deus que habita em nós, nos faz ser perfeitos. Vou fazer um paralelo aqui, presta atenção nisso. No Novo Testamento, nós somos chamados, pelo apóstolo Paulo, nós somos chamados de santos. Ora, por que nós somos chamados de santos? Porque a perfeição de Deus está em nós. O Espírito de Deus habita em nós. A fé nos foi dada a uma nova mente, um novo coração, a uma perfeição em nós. E por isso somos chamados de santos. Que é a mesma coisa de Jó ser chamado de íntegro e perfeito. Porque é a perfeição de Deus em nós. É a santidade de Deus em nós. E essa santidade e essa perfeição nos faz a culminar para ter um coração unido ao coração de Deus, sem haver divisões. Que coisa linda! Isso o ímpio não pode ter. O ímpio não pode ter isso. Somente o homem que tem temor a Deus
vai ser trabalhado por Deus para que tenha um coração íntegro, um coração santo, um coração perfeito, um coração que está alinhado com a palavra de Deus. A outra palavra que é um paralelo de Romanos e Tiago, que eu peguei lá do grego no Novo Testamento, eu não vou entrar em mais detalhes, eu já vou direto à aplicação, senão vai ficar muito extenso. O coração se torna um coração inteiro. O que significa isso? Inteireza de coração. Significa que não há espaço para compartimentalizar a vida espiritual e a vida cotidiana. Ou seja, uma pessoa que ela é compartimentalizada, ela tem uma vida na igreja, mas outra vida quando ela está sozinha, outra vida quando ela está em casa. É uma pessoa que tem diferentes aspectos, ela não consegue aplicar a verdade de Deus em todos os âmbitos da sua vida. Então, nós vemos que a inteireza de coração leva a estar alinhado com Deus em todos os âmbitos da nossa vida, no trabalho, na família, na devoção pessoal. É uma pessoa de inteireza. Qualquer lugar que essa pessoa esteja, ela está servindo ao Senhor. Não existe uma quebra do sentido da vida espiritual dependendo do lugar que a pessoa está. Há cristão que, dependendo do lugar que ele está, ele muda. É cristão chuchu. Né? Precisa ver se realmente é cristão, porque o cristão ele é cristão em qualquer lugar. Se coloca em qualquer lugar, ele sempre vai ser cristão. Essa é uma das coisas que o Senhor trabalha no nosso caráter, por meio das provações. Outro quesito é a maturidade. A maturidade exige uma visão de longo prazo e a compreensão de que cada desafio molda a pessoa para a plenitude no propósito de Deus. Uma das coisas que as pessoas mais evitam e não querem é tribulação, dificuldade. E quando as pessoas enfrentam, as pessoas ficam desanimadas, ficam questionando a Deus, por que isso está acontecendo comigo, que é o âmbito que vai acontecer aqui no Jó. E as pessoas ficam tristes, frustradas com Deus. Mas a perfeição e a inteireza de vida no temor de Deus faz com que a gente olhe para as perspectivas da vida com o olhar de Deus, não no resultado imediato que eu posso ter agora, mas na perspectiva eterna. A perspectiva do cristão não é o resultado para agora, mas é a eternidade. Por isso que Jesus vai falar assim, olha, não juntei tesouros da terra, mas tesouros dos céus. Ou seja, ele não está falando que você não pode ter riqueza aqui na terra. Ele está falando o seguinte, a sua perspectiva é ao longo prazo, é na eternidade. Então, tudo que eu faço hoje vai ecoar na eternidade. Minha perspectiva é estar com Jesus na glória. Então, meu foco é outro, meu trabalho é outro, porque eu entendo que o meu desfrute de vida não é aqui na terra somente, mas se estende em Cristo Jesus na eternidade. Isso faz com que você veja também com que os impedimentos, as dificuldades que a gente passa, é para que a gente cresça, primeiro no conhecimento de Deus e experimentar a Deus na prática, e então crescer e firmar de uma forma muito mais profunda no caráter de Deus, que é o que Ele trabalha em nós para que cresçamos. O outro ponto da integridade que eu queria ressaltar aqui é a questão da esperança. A esperança é a âncora que impede a mente de ceder ao desespero em tempos de tribulação. Quando todo mundo diz que crê, todo mundo diz que confia, mas na hora que bate o câncer, na hora que alguém morre da sua família, na hora que acontece alguma coisa que você perde controle, o que as pessoas têm? O desespero. O que vai fazer com que você tenha firmeza? É a esperança de Deus. Essa esperança não é uma expectativa que vai acontecer, é a convicção da promessa de Deus. Esperança bíblica não é uma expectativa. Esperança bíblica é a convicção. Deus está comigo, seja no bem, seja no mal. Deus vai me livrar de alguma forma ou de outra. Eu não preciso saber os porquês. Eu sei que o Senhor está comigo, à minha direita, à minha esquerda, vai à minha frente, vai por trás, mesmo que as situações sejam totalmente contrárias. Por quê? Porque eu tenho firme convicção na promessa de Deus. Tudo isso é para dizer o seguinte, que uma mentalidade de quem teme ao Senhor, ela é íntegra, ela é inteira, madura e convicta na esperança. É isso que vai definir a identidade daqueles que temem ao Senhor.
você tem uma identidade, de uma mentalidade, de uma vocação, que você tem o foco certo, os objetivos certos, você tem firmeza no Senhor, e isso te dá uma mente forjada na palavra de Deus, de tal forma que você não tem fragmentação na caminhada em direção à maturidade, você confia plenamente no caráter e nas promessas de Deus. Tudo isso é derivado do temor de Deus. Isso faz com que você seja uma pessoa perfeita em Deus. Isso é uma realidade em nós? Não. Na sua completude, não. Mas é nesse caminho que o Senhor vai nos conduzir. Quanto mais eu tenho temor, cresço no temor de Deus, mais a minha mente vai ser transformada para ter esse mindset, que é o que o mundo fala. Esse é o mindset que predomina na mente do cristão. E esses são os pontos que Deus vai trabalhar em nós. Toda aprovação, toda dificuldade, toda a nossa caminhada cristã, Deus vai trabalhar esses parâmetros para que a gente reflita o caráter de Cristo Jesus. Sejamos perfeitos, íntegros, maduros e convictos na palavra. Esse é o mindset do cristão. Um homem desse, uma mulher dessa, prospera. Não existe um homem que, tendo esse mindset, não prospera. Por quê? Porque o chamado da nossa vocação, lá em Gênesis capítulo 1, é para que a gente cresça e multiplique, prospere. Então, o chamado do cristão é sim para crescer espiritualmente na sua essência, no conhecimento de Deus, e estender esse conhecimento na sua família e nos seus negócios, para a glória de Deus. Há muitos cristãos que param e falam assim: bom, eu já tenho Jesus, eu já tenho tudo. E é verdade, como diz o hino: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada, pois quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. De verdade, o cristão que tem Jesus, se arrependeu, ele já tem tudo com relação ao céu, a Cristo. Mas ele pode produzir muito mais, que é a questão da parábola, Mateus capítulo 13, da semente. Um produz 30, outro 60, outro 100. Quando você adentra na profundidade do conhecimento da palavra, você não vai ficar nos 30. Você vai crescer. 60, 100. Porque você entende e aplica a palavra. Tem pessoas que param, falam: eu sou de Jesus, e fica naquela vida cômoda por causa da mentalidade de escassez que ainda permanece no velho homem. Ele está satisfeito ali da sua vidinha, ele não quer ter muito trabalho para Jesus, ele não quer ter muito esforço, ele já está satisfeito ali e fica por ali. Porque quanto mais você recebe de Deus, mais responsabilidade você tem, que é o que nós vimos na outra série. Então é por isso que tem muitos crentes que não vão prosperar mesmo. Têm a salvação, já são ricos no Senhor, vão para o céu, mas não exercem plenamente o que poderiam fazer com o chamado daquilo que o Senhor tem dado, porque se restringem com relação a uma mentalidade de escassez. Muito bem. Uma vez que nós temos essa mentalidade, nós vamos para o segundo ponto, que é a consequência no comportamento. Então, vai falar assim que Jó era um homem íntegro e reto. Então, relembrando, o temor de Deus, que está no coração, na transformação do coração do homem, vai fazer com que o homem tenha uma nova mente, uma mente íntegra, que é o que nós vimos aqui em alguns outros aspectos. E uma vez que você tem essa mente íntegra, você vai ter o comportamento em dois aspectos. Primeiro, ser reto, e o segundo é desviar-se do mal. Vamos ver agora o que significa ser reto. A retidão é uma atitude em que você tem em relação, primeiramente, a Deus, todo o seu comportamento, todas as suas atitudes, primeiramente, em relação a Deus, no que você faz, porque você entende que Deus está olhando para você em qualquer lugar que você for, e também com relação às pessoas. Você é generoso, você é bondoso, porque isso vai refletir o caráter de Deus em você. A palavra que tem lá de justo significa retidão, yashar, em hebraico, que é agir com integridade em todas as áreas da sua vida, mesmo quando ninguém está te observando. Ou seja, você não é variável em relação às pessoas ou ao ambiente. É fazer o que é certo aos olhos do Senhor, independentemente do custo. Muitas vezes, para você ser certo diante do Senhor, você tem que perder. Porque às vezes você deu a palavra, as pessoas te enganaram, para acontecer várias coisas, você
tem que arcar com prejuízo, porque você entende que você tem que ser reto diante do Senhor, a despeito das pessoas. A outra questão com relação a ser reto é a questão da perseverança. Por quê? Porque uma das coisas que a gente mais vai enfrentar na vida são as dificuldades. E as dificuldades vão sempre mexer nos nossos sentimentos e emoções e vão fazer sempre com que a gente seja tentado a parar, a desistir. Então, a perseverança é resistir às tentações e desafios, mantendo a fidelidade aos valores e à missão de Deus quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Muito bem, não é simplesmente as dificuldades que vão tentar nos fazer parar, mas também as tentações. Muitos homens de Deus na Bíblia foram tentados e caíram. E a perseverança é você se manter na posição de Deus, referente também às tentações. Você vai ver que o próprio Satanás vem tentar Jesus e oferecer reino, e tentar sabotar Jesus com a palavra de Deus, e desafiá-lo se ele é filho de Deus. As tentações, todos nós vamos passar por elas. E infelizmente, muitos cristãos começam bem da sua caminhada, mas são tentados e cedem à tentação e confiam em pessoas, em dinheiro, em alguma outra coisa que negam a palavra de Deus e caem. Então, um homem que é reto, ele é um homem que tem perseverança, ele permanece firme no Senhor e é uma das coisas que nós vamos ser provados. A outra característica de ser reto é ter um caráter comprovado, que nós vemos isso lá em Romanos capítulo 5, da palavra grega dokme, que é um comportamento perseverante e reto que molda um caráter confiável, que inspira respeito e confiança nas relações interpessoais e no testemunho. Então, por fim, o que significa isso? O caráter comprovado é um caráter de uma pessoa que tem experiência. Ele é experimentado na palavra de Deus. Então, o seu comportamento, a sua atitude, em referência às tentações, às provações, às questões difíceis da vida, é de uma pessoa que sabe lidar com aquilo porque ele já é experimentado. E você e eu não vamos ser experimentados com caráter comprovado se a gente não passar por dificuldades. Então, é isso que o comportamento vai trazer, uma serenidade que vai gerar confiança nas pessoas. As pessoas confiam em quem tem experiência. Já passei por lá e as pessoas vão ver isso e as pessoas vão confiar em quem tem experiência. Isso é outro critério que o Senhor vai trabalhar em nós para que a gente tenha não somente uma mente que é íntegra, mas também um comportamento que é. Então, um comportamento que teme o Senhor é reto, perseverante e comprovado, experiente. Um homem experiente, uma pessoa, uma mulher experiente. Ele reflete a fidelidade a Deus em cada ação, mesmo sob pressão, e constrói uma vida que testemunha a glória de Deus. Me lembrei agora da família Moravia, que estava no barco, e o John Wesley estava nesse barco, ele é um missionário, estava voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra, e teve um grande turbulência no mar, e o barco estava à deriva, e essa família Moravia estava lá cantando, louvando ao Senhor, e John Wesley estava em pânico, porque via que a morte estava a caminho. E ele ficou impactado de ver a atitude, o comportamento daquelas pessoas mediante a tamanha pressão. E o que significa isso? Aquela família Moravia, ela tinha experiência, tinha vivência. Então, mesmo que a situação fosse dramática de morte, eles estavam tranquilos. E John Wesley, naquele instante, se viu desesperado e dizendo cristão e sendo um missionário, totalmente contrário com aquilo que ele queria. Muito bem. Então, até aqui, nós vimos o que é o coração temente ao Senhor. Nós vimos as 5 características de um coração temente, que começa com arrependimento e que é um grande processo do trabalhar de Deus. O maior tesouro do homem é ter esse temor. E esse temor vai te levar a ter uma mente íntegra, que vai trabalhar no seu mindset. E esse mindset vai te levar a um comportamento, que é ser reto diante de Deus e diante dos homens, como nós acabamos de ver. Agora,
nós vamos ver que, além de ser reto o comportamento de Jó, ele se desviava do mal. E quando você lê o texto, como eu mesmo li, até mesmo se aprofundar, é você dizer assim, bom, se afastar do mal é deixar de fazer o mal, né, matar ou fazer alguma coisa que seja de dúbio, que não seja de acordo com a palavra de Deus. E de fato, é verdade. Mas para que você se desvie do mal, a coisa é mais profunda que simplesmente uma atitude. O mal só se propaga numa atitude nossa quando a nossa mente é corrompida. Porque todo o nosso comportamento ele é resultado de uma consequência de uma transformação da nossa mente. Não existe transformações nas nossas atitudes se a nossa mente não for transformada primeiro. É isso que a psicologia trabalha. Então, quando a psicologia chega com um tratamento em alguns problemas que as pessoas têm comportamentais, o que a psicologia faz? Ela vai trabalhar os seus pensamentos. E rapidamente as pessoas conseguem ter mudanças no seu comportamento em função do trabalho, dos pensamentos que essas pessoas têm. E é por isso que a psicologia tem resultados rápidos. E é por isso que as igrejas estão usando a psicologia ao invés da Bíblia. Porque a psicologia é um atalho que não, de fato, resolve os problemas. Ela sana determinados problemas momentaneamente, mas não trabalha com a essência, que é o que nós vamos ver isso na série lá da psicologia bíblica. Mas isso só foi um parênteses. Mas, para falar aqui sobre como que Jó se desviava do mal, ele não somente se desviava do mal no comportamento, obviamente que sim, mas na sua essência, na sua mente. É na mente que o homem perde as guerras. É na mente que o homem cai. É na mente que o homem adultera. É na mente que o homem rouba. É na mente primeiro, depois ele executa. Se desviar do mal é, na sua essência, guardar o seu coração, guardar a sua mente. Muito bem. É aqui que nós vamos ver de que forma nós podemos guardar a nossa mente e desviar do mal no sentido da nossa mente. Lembra quando eu falei para vocês das duas outras mentalidades que nós vimos? A mentalidade de escassez, que na sua essência é um homem que não teme a Deus, ele foge de Deus e ele se vê sem recurso, então ele vai buscar fazer por conta própria. Então e aí ele vai ter um comportamento econômico, comportamento psicológico com essa mentalidade de escassez. A outra mentalidade é a mentalidade da mente milionária, que é a pessoa fala assim, bom, eu tenho medo de Deus, mas eu vou trabalhar psicologicamente a minha mente e vou conseguir ser rico. E sabe o que acontece? Eles ficam ricos. E aí eles ficam poderosos, ficam cheios de si e começam a ensinar as pessoas os seus valores. E tem a mentalidade de Jó. Então nós vamos fazer aqui a comparação de como que nós desviamos do mal em relação à mentalidade de escassez e à mentalidade milionária. Muito bem. Com relação à fonte de recursos, como é que a mente de escassez pensa? Porque ela tem medo de Deus, ela vê os recursos limitados. E, como consequência, ela age como competição com relação às pessoas. Ela nunca coopera. Então, é uma pessoa imbatível, porque ela precisa chegar primeiro. Ela fura a fila no trânsito, ela fura a fila no governo, ela faz trapaça. Por quê? Porque ela precisa ter vantagem sobre outras pessoas. É uma competição. É uma mente de escassez. Ela não consegue ver cooperação. É ela primeiro. E isso começa na mente. A mentalidade da mente milionária é o seguinte: os recursos são abundantes e podem ser atraídos com uma mentalidade correta, esforço e estratégias. Ou seja, a mentalidade de escassez fica disputando, fica brigando, fica aquela coisa sempre minguada, porque não se vê capaz de poder adquirir. A mente milionária não, fala o seguinte: não, realmente tem como conseguir. Eu preciso só mudar a minha mentalidade, ter um esforço certo, uma estratégia certa, porque se eu tiver isso, eu vou conseguir. E o que acontece? Quem aplica consegue realmente ter resultados em função disso. Como é a mente de um homem que teme a Deus? Qual que é o mindset? Que é a forma que um cristão pensa? Deus é a fonte ilimitada de toda abundância. Riqueza vem de Deus. O que significa dizer isso? Que uma vez que eu tenho posses, a minha confiança não está naquilo que eu tenho. Não está naquilo que Deus me deu. A minha riqueza, o meu tesouro,
é ter a Cristo. Eu posso perder tudo, mas eu não perco a Deus. É exatamente o ponto que Jesus chegou para o jovem rico, que ele tinha uma mente milionária. Ele se achando justo, Jesus fala para ele, olha, vai e vende tudo que você tem. E aí ele saiu triste, porque ele tinha grande riqueza. A pessoa que tem o seu coração os bens, ela não é capaz de abrir mão por Deus. Para ela, Deus não é a prioridade. Então, a mente de um homem que tem temor a Deus entende que, mesmo que eu tenha conseguido, mesmo que eu tenha me esforçado, mesmo que eu tenha me planejado, mesmo que eu tenha dormido tarde, acordado cedo, eu sei que a bênção que eu tenho é de Deus. Foi Ele que me deu, não é mérito meu. E quando eu possuo essas coisas, eu sou mordomo de Deus. Preste atenção nisso. Eu sou mordomo de Deus. Não é meu, não me pertence. É de Deus. Deus colocou nas minhas mãos e eu sou mordomo de Deus e eu tenho que usar para o propósito de Deus, para a glória de Deus. Então, vemos que o pecado do homem em se desviar do mal, aqui nesse caso, é não deixar com que sua mente leve a ser possessivo, quer dizer, eu conquistei, que a mente milionária é assim, eu conquistei, eu sou bom, eu sou fera, eu sou milionário, olha aqui meus carros, olha aqui minha casa, olha aqui, eu sei, eu estou ensinando porque eu sei. Nós não somos o centro, foi Deus que me deu. Isso não me faz melhor que as pessoas. E também não me faz ter a mente com uma mente de escassez, que tudo é você, você é o primeiro, eu sou o primeiro, tudo é para mim. Não, não é meu, é de Deus e eu sou mordomo de Deus. Muito bem, outro aspecto com relação a desviar-se do mal é em relação aos relacionamentos. Olha só que interessante isso. Olha só que interessante. A mentalidade de escassez nos relacionamentos trata como concorrência as pessoas, ela sempre está desconfiada. Você já viu isso, não? Relacionamento de namoro, desconfiado, uma pessoa de escassez, ela não consegue dividir você com outras, você, briga com a mãe, com a sogra, com os irmãos, é uma pessoa que é possessiva, tudo é para ela, não é? Desconfiança, o cara vai fazer um negócio, já faz o negócio com desconfiança, essa é uma mente de escassez. A mente milionária, como é que é? É diferente. Não, não, peraí, eu preciso das pessoas. 85% das pessoas são o meu resultado, então eu preciso de network. Eu vou crescer através de um network estratégico, mas não é com qualquer um, não, viu? Não é com os pobrezinhos, não. É com gente maior do que eu. Eu quero conhecer pessoas maiores que eu, que me abram portas para outros tipos de negócio, para conexão com outras pessoas, né? Que me traz um crescimento mútuo, né? Então, assim, eu tenho um canal grande no YouTube, você também tem, então eu convido você para vir no meu, eu vou no seu e a gente troca audiências diferentes e nós dois crescemos. Quer dizer, é assim que é a mentalidade milionária, do interesse. É uma mente interesseira. Não existe a questão da pessoalidade. Não. Eu gosto de você porque você me traz resultado. É o que eles chamam de ROI. Resultado sobre investimento. Se você vai me trazer resultado, eu vou ser seu amigo. Mas se não, eu desconsidero você. Qual que é a mentalidade de Jó? Ser generoso, cuidadoso e desinteressado pelos outros, em obediência a Deus. Olha que diferença. E ele vai falar isso no capítulo 19, como ele cuidava das viúvas, dos pobres. É você fazer o bem sem esperar nada de troca. Você trata uma pessoa rica, uma pessoa que não tem dinheiro, da mesma maneira. Você não vê as pessoas com um cifrão no olho, diferentemente da mente milionária. Você não vê as pessoas com desconfiança, como na mente de escassez. Tudo isso, todo esse desviar-se do mal começa onde? Na mente. E é nisso que Jó ele refletia o caráter generoso de Deus. E aí a percepção da riqueza não está centrada em mais resultado, está centrada em dar para as pessoas, usar para beneficiar as pessoas. Outro aspecto que nós vamos ver aqui com relação ao se desviar-se do mal, nas decisões. A mentalidade de escassez faz decisões baseadas no medo e no imediatismo. É o agora. Eu quero o resultado agora e baseado no medo. A mente milionária é mais esperta. Ele faz assim, baseado em clarezas de objetivos financeiros, riscos calculados
e visão de longo prazo. Então, a mente milionária, ele calcula os erros. Ele vai ser mais assertivo nas decisões, porque ele vai usar o conhecimento natural, finanças, de risco, e ele começa a ter resultado, porque de fato ele é inteligente em aplicar os resultados, ele controla o que ele pode perder, e ele vai ter realmente resultado em função disso. Como é que é a mentalidade de Jó? Baseada no temor de Deus, na divina sabedoria e na busca por retidão. Ou seja, não está baseado no medo, nem no agora, e também não está baseado somente na questão dos riscos, que isso não quer dizer que a gente vai anular os riscos financeiros, em calcular e planejar mesmo, porque a Bíblia ensina a gente a fazer isso. Mas está baseado em quê? No temor de Deus. Está baseado em fazer decisões coerentemente com a missão que nos é dada, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, com o caráter de Deus, a generosidade de Deus. Quer dizer, as decisões são totalmente diferentes das questões mundanas, da mentalidade de escassez e da mente milionária. Lembrando que se desviar-se do mal é não ter esse medo, esse imediatismo, e não se basear somente no seu conhecimento. Quer dizer, quando você se baseia no conhecimento que você tem para tomar suas decisões sem orar, sem buscar o Espírito Santo de Deus, você está usando uma mentalidade humana, ao invés de confiar no poder do Espírito Santo de Deus e da palavra que nos orienta a tomar decisões. Outro aspecto aqui é o comportamento. O comportamento da mentalidade de escassez é um comportamento egoísta e de controle pessoal. Eu quero ter controle pessoal. Como é que é a mentalidade da mente milionária? Alinhamento com as crenças e ações, evitar desculpas e assumir responsabilidade. Eles dizem o seguinte: olha, você tem que assumir, se você não alcançou nenhum resultado, é por sua culpa. Chama a responsabilidade, coloque a mão na massa e trabalha. Faça. Né? Então, esse é o comportamento que eles instigam. Realmente, quando você trabalha isso nas pessoas que são procrastinadoras, que são toda hora evitando assumir responsabilidade, outras pessoas tomam atitudes e realmente elas vão começar a ter resultados diferentes. Mas qual que é a mentalidade de Jó? Novamente, alinhamento com os princípios divinos, de viver com integridade e fugir do mal. Então, o comportamento de Jó e o nosso comportamento é um comportamento baseado de pai para filho. De quando Jesus fala assim: olha, eu trabalho porque eu vejo meu pai trabalhando até hoje. Então, o trabalho, a gente não vê o trabalho como algo ruim, como algo que tem que fazer para mim e fica cobrando as pessoas. Eu faço com prazer, porque eu tenho um sentido, eu tenho um propósito de vida para agradar e louvar o Senhor. Outro aspecto aqui é a perspectiva de riqueza. A perspectiva de riqueza na mentalidade de escassez riqueza é escasso, deve ser acumulado para segurança. Então, a mentalidade de escassez é o seguinte: eu só quero o meu bem-estar. Eu vou tentar acumular um pé de meia. Você já ouviu essa expressão? Eu vou fazer meu pé de meia. Porque aí, a partir desse pé de meia, eu tenho o mínimo para poder viver até o resto da minha vida. Poder fazer minhas coisinhas, pagar minhas contas e viver. Essa é a mentalidade de escassez. Uma mentalidade que vê que não pode crescer mais, não pode multiplicar mais. A mentalidade milionária é diferente. A riqueza é um meio para alcançar liberdade financeira, segurança e impactar positivamente os outros. É o que se prega muito, a liberdade financeira. Você quer ter sua liberdade financeira? Você pode ter sua liberdade financeira. Você pode aposentar seus pais. Não é? Então, essa mentalidade impulsiona as pessoas a trabalharem em afinco para poder alcançar seus objetivos. Qual é a visão da mentalidade jovem? A riqueza é um meio para glorificar a Deus, cuidar do próximo e viver em conformidade com a sua vontade. Ou seja, os tesouros, as riquezas que o Senhor me dá financeiramente e espiritualmente, não pode ficar somente para mim. Eu tenho um papel de dividir isso. Quando é a riqueza espiritual do conhecimento de Deus, eu não posso ficar calado, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar do Evangelho, eu não posso ficar só para mim. Com relação às riquezas, eu tenho que usar os bens materiais para promover o reino de Deus, no evangelismo, plantação de igreja, edificação da igreja, alcance dos perdidos. E isso requer dinheiro. Aliás, muitas das missões que as igrejas europeias e americanas fizeram em missões em países difíceis eram homens que tinham muitos recursos e investiam, porque entendiam isso.
que a riqueza não é para ter um castelo e viver lá dentro e usufruir e tá tudo bem. Não, eu sou servo do Senhor, sou mordomo do Senhor, eu preciso usar as minhas riquezas para a glória de Deus. Só que isso dá trabalho. Se eu não tiver um desejo pela glória de Deus, de estender o reino de Deus, eu pego o dinheiro, coloco no bolso, aplico e fico lá confortável. Isso é pecado. O cristão que tem dinheiro no bolso, tem muito dinheiro, e quer viver só passeando, viajando, ele está pecando. Porque se Deus deu para ele, é para que ele use para a glória de Deus e para o reino de Deus. Último aspecto aqui, o propósito maior. A mentalidade de escassez vive pela sobrevivência. O propósito maior é a sobrevivência e acumulação pessoal. Ou seja, se eu tiver meu dinheiro, tá tudo certo. Eu quero fazer minha faculdade, medicina, e fazer meu dinheiro acumular e está bem. Essa é a mentalidade de escassez. A mentalidade milionária vai dizer o seguinte: é para crescimento pessoal, realização financeira, alinhados com o propósito de vida significativa. Ou seja, eu vou viver o mundo, vou viajar, conhecer hotéis, conhecer pessoas, fazer contato, comprar avião. Esse é o propósito. Esse é o propósito maior. Realização pessoal. A realização em Jó. Mindset de Jó. Obediência e reverência a Deus com o propósito supremo. Riqueza subordinada à missão de Deus. Novamente, é alinhado com aquilo que eu falei anteriormente. As coisas que eu tenho não é para bel prazer, é para a glória de Deus. Se Deus tem me dado recursos, eu tenho que usar para a glória de Deus. Muito bem, tudo isso para falar o seguinte, que evitar o mal, se desviar do mal, é se desviar da mentalidade de escassez que muitas vezes não, nós temos no nosso homem natural, a mentalidade de escassez. E a palavra de Deus, à medida que a gente cresce no temor, vai dissipar, anular esse tipo de mentalidade para uma visão da glória de Deus e do propósito de Deus. A mentalidade da mente milionária são as tentações que a gente pode ter de confiar nas coisas, centrar mais em nós, procurar o conforto, não querer trabalhar muito, porque afinal de contas, depois que você tem muita grana, você não quer fazer porque tá bom. Eu dou meu dízimo, faço meu devocional e tá tudo certo. Não, se Deus nos deu recursos, a gente precisa usar. E nós vamos ser provados nessas questões quando o Senhor nos prospera. O ponto é, se nós temos um espírito temente ao Senhor, nós teremos uma mente transformada íntegra, nós teremos um comportamento reto, nós desviaremos da mentalidade que nos corromperia. E certamente nós vamos ser prósperos, porque o Senhor chamou seus servos para ser prósperos. Nós não seremos prósperos como cristãos somente se nós mesmos nos limitarmos com a nossa mentalidade de escassez ou proceder às tentações do pecado de uma mente milionária. E aí Deus realmente não pode estender ou ampliar a nossa prosperidade. Não é porque Ele não quer dar, mas é por causa da nossa própria resposta ao Evangelho e ao propósito de Deus. Agora, uma vez que o Senhor nos der, o Senhor vai nos dar ainda mais, que é a parábola dos talentos. Aquele que teve 2 e teve 5, multiplicou, Deus foi lá e deu mais. Deus vai dar mais. Essa visão. A igreja precisa ter uma mentalidade de prosperidade, do conhecimento profundo da palavra. Isso requer tempo. Requer tempo, ter uma nova mente, um novo comportamento. Busca de Deus, busca do Espírito Santo de Deus. E de trabalho árduo também. Para que no trabalho, na prosperidade, a gente possa ter para dividir, que é o que vai falar em Novo Testamento. Você tem para que você possa dividir com outros. E usar para a glória de Deus. Deus nos chamou para ser prósperos. Para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da nossa vida, na forma como vivemos e na forma como conduzimos os bens que Ele tem nos dado. Vamos orar? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir, fala,
Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração.